Boa tarde a todos. Estamos dando início à 42ª sessão ordinária do dia 18 de novembro de 2024. Ao senhor primeiro secretário Adoc para proceder à chamada dos senhores vereadores. Ok, senhor presidente. Então vamos, né? Antônio Carlos Domingues presente, Benedito Roberto Meira presente, Carlos Massaíde Ocubo presente, Chiara Ranieri Baceto, Edmilson Marinho da Silva Júnior, Edson Miguel de Jesus presente, Estela Alexandre Almagro presente, Fabiano André Lucas Mariano, Guilherme Berriel Cardoso, Júlio César Aparecido de Souza, Luiz Eduardo Penteado Borgo, Manuel Afonso Lozila presente, Marcelo Roberto Afonso, Marcos Antônio de Souza, Milton César de Souza Sardim presente, Ubiratã Cássio Sanches e Vanderlei Rodrigues Júnior presente. 8 vereadores presentes, acórdão regimental, declaramos aberta a 42ª sessão ordinária do dia 18 de novembro de 2024. O vereador Júnior Rodrigues invoca a proteção de Deus. Com os demais vereadores, iniciamos os trabalhos às 13h13. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Obrigado. Solicito a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores, está em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar, aprovado. Agora está em discussão a ata da sessão anterior. Ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar, aprovado. Atenção, senhores vereadores, há um pedido de audiência pública que necessita de aprovação deste plenário. Ao senhor primeiro secretário para a leitura do pedido. Ofício 025/24, Bauru, 14 de novembro de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bauru, Vanderlei Rodrigues Júnior. Venho pelo presente solicitar agendamento de audiência pública para tratar de dívida da Coab e seus impactos no município de Bauru para o dia 20 de dezembro de 2024, das 9 às 12 horas. Referida audiência justifica-se pelo fato de a Coab de Bauru ser devedora de aproximadamente R$1 bilhão junto à iniciativa privada. Essa dívida está sendo executada e pode ter como consequência a responsabilização do município de Bauru, além de outros municípios que compõem o quadro societário da empresa. Assim, chamamos a presente audiência pública para discutir os efeitos dessa dívida e as providências que o município está adotando. Deverão ser convocados Everson Demarque, diretor-presidente da Coab, Vinícius Mac Campos, advogado responsável pelo departamento jurídico da Coab, Leonardo Marcari, chefe de gabinete, Everton de Araújo Basílio, secretário de Finanças. Deverão ser convidados ainda Suelen Silva Rosim, prefeita municipal, Vanderlei Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Bauru, presidente da Caixa Econômica Federal, superintendente regional da Caixa Econômica Federal, gerente regional da Caixa Econômica Federal. Dando continuidade ainda, senhor presidente, acionistas da Coab de Bauru, Daniel Alonso, prefeito municipal de Marília, André Cozan Lemos, prefeito municipal de Dracena, Diego Henrique Singolani Costa, prefeito municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, Major Jorge Luiz Dias, prefeito municipal de Piratininga, Dr. Fernando Macelli Helene, promotor de justiça, e Marcos Pontes, senador. De acordo com a legislação em vigor, solicitamos o uso do plenário desta Casa de Leis, assistência técnica para a sua realização e gravação por parte da TV Câmara. Atenciosamente, Luiz Eduardo Penteado Borgo, vereador. O pedido está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Passaremos agora a leitura dos inventários dos projetos que estão dando entrada. Ao senhor segundo secretário para a leitura. Inventários do processo que deram entrada na 42ª sessão ordinária, dia 18 de novembro de 2024. Processo número 281/2024, projeto de lei 6824, que autoriza a transposição de recursos no orçamento do município, especificamente na empresa municipal de Desenvolvimento Urbano Rural de Bauru, em Durbe, da autoria da prefeita municipal.
E processo número 282/2024, projeto de lei que institui o Dia de Doar no calendário oficial do município de Bauru, de autoria Vanderlei Rodrigues Júnior. Lido, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Deferido. Solicito a dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Senhores vereadores, está em discussão o pedido de dispensa da leitura das demais matérias constantes do expediente. Ninguém queria fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permanecer como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Em seguida, de acordo com o artigo 195, inciso 8º da Lei Orgânica do Município e o artigo 86 do Regimento Interno, fará uso da tribuna o senhor Casemiro de Abreu Neto, presidente do Conselho Tutelar. Falará sobre o dia do Conselho Tutelar por até 10 minutos. Bem-vindo, presidente do Conselho, Casemiro, a todos os conselheiros tutelares aqui também que se fazem presente na galeria. O senhor tem 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui para comemorar o Dia Nacional do Conselheiro e da Conselheira Tutelar. Meu nome é Casemiro de Abreu Neto, eu faço parte do Conselho Tutelar 1 e hoje nós estamos aqui com os conselheiros e as conselheiras. Em Bauru, nós temos 2 conselhos tutelares, o Conselho Tutelar 1 e o Conselho Tutelar 2, que funciona na Rua Silva Jardim. O Conselho Tutelar 1, ele funciona ali na Rua Raposo Tavares, e nós somos organizados, em cada conselho nós temos 5 conselheiras. Então, hoje em Bauru, nós temos 10 conselheiras tutelares. Já estamos com a previsão para a instalação do 3º conselho, onde nós vamos ter mais 5 conselheiros, e toda a equipe administrativa juntamente dando apoio para esses conselheiros. Os conselhos tutelares, eles são organizados por regiões. Então, nós temos hoje a organização em CRAS, né? O Conselho Tutelar 1 acompanha 4 CRAS e o Conselho Tutelar 2 mais 4 CRAS. E isso é importante porque os conselhos eles estão inseridos na região de abrangência a qual a população ela reside. Em Bauru, a partir do ano de 2015, como em todo o país, mudou-se a dinâmica de como se elegia um conselheiro tutelar. Então, nós estamos trabalhando esse ano a participação da população que tem acesso a eleger um conselheiro tutelar. Antes de 2015 não funcionava dessa maneira. Então, a partir de 2015, se instalou em todo o território nacional a eleição, o processo de escolha unificado dos conselheiros tutelares. Então, nós já estamos aqui no 3º mandato após essa mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que isso vem a mudar? Muda porque aproximou os conselheiros tutelares da população, dos seus bairros. Então, hoje, já desde 2015, a população ela pode escolher o seu representante para ser o conselheiro tutelar. E isso é muito importante, porque quando o conselheiro ele é escolhido pela população, ele entende muito melhor das necessidades daquela população, aproxima a necessidade da criança, do adolescente, daquela família, para aquele conselheiro, para aquela conselheira que está ali representando diante da sociedade. As pessoas, às vezes, acham que o conselheiro tutelar ou a conselheira é aquela pessoa que só vai tirar a criancinha da mão do pai ou da mãe. Na verdade, o que menos o conselho tutelar faz é fazer o acolhimento de uma criança, ou seja, tirar a criança de uma família. Isso é o que menos nós fazemos. A maioria, a grande parte do nosso trabalho é para que isso não aconteça. É para que a criança, o adolescente, ele fique na casa com o pai e com a mãe. Então, a grande responsabilidade é do pai e da mãe em relação à criança, e não do Estado em assumir essa responsabilidade. Então, quando o Conselho Tutelar trabalha, ele não trabalha para tirar a criança
da família. Pelo contrário, ele trabalha para fortalecer os vínculos daquela família, para que aquela criança não fique numa situação vulnerável na casa dela e muito menos numa situação de risco. Então, quando a gente olha para as atribuições do conselheiro, da conselheira tutelar, ele vem em defesa dos direitos da criança e do adolescente, em defesa para que aquela criança que não tem como se defender, pela idade dela, pela falta de desenvolvimento mental, pela falta de raciocínio ainda, que ela ainda não consegue tomar decisões adequadas, nós trabalhamos para que essa criança tenha uma estrutura e ela fique na casa dela. Nós trabalhamos para que o pai e a mãe tenham condições de manter aquela criança protegida, por exemplo, mantendo essa criança na escola. Parece que, quando a gente fala, por exemplo, de educação, parece uma coisa muito simples, mas você manter a criança na escola e você acompanhar a vida escolar de uma criança, muda todo um cenário da família. Quando um pai, uma mãe, um responsável, ele consegue inserir a criança na escola e consegue acompanhar, olhar a tarefa, o que está sendo ensinado dentro da casa, ali se cria um vínculo protetivo, um vínculo de família, um vínculo emocional que vai nortear a vida daquela criança. E é aí onde nós somos inseridos como conselheiros, para que a gente garanta que aquela criança, aquele adolescente, ele tenha um acesso à escola e tenha o acesso a uma escola de qualidade. Semanalmente, nós lidamos com situações no Conselho Tutelar ligados à escola, dando apoio aos pais que precisam de apoio na escola, que têm dificuldades na escola, dificuldade em acompanhar, por diversas questões. Então, quando nós falamos aqui dos conselheiros e conselheiras que estão aqui, é imprescindível que no dia de hoje a gente reconheça o trabalho que é desenvolvido junto às famílias e junto aos órgãos. Nós temos aqui as conselheiras que são do Conselho Tutelar 2, onde a Graziela é a presidente, a Andréia vice-presidente, está ali a Verusca, está o Leandro, a Cristina está ali. Nós temos as conselheiras aqui do Conselho Tutelar 1, onde eu sou o presidente, a Márcia vice-presidente. Nós temos a Luciana, a Camila e a Carla, e nós fazemos este trabalho no município de Bauru, atendendo diariamente as famílias, atendendo diariamente os órgãos, sejam órgãos de saúde, sejam órgãos da área social, sejam órgãos do sistema de educação e sejam órgãos, por exemplo, das polícias, com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. O nosso trabalho tem sido desenvolvido para que essa criança e esse adolescente, e muitas vezes os pais e as mães também, tenham os seus direitos garantidos, que os direitos das crianças não sejam violados. Nesses 8 para 9 anos que nós estamos aqui, sendo escolhidos pela população, nós já vimos vários avanços. E todos esses avanços, eles são por uma luta que nós temos feito junto ao Executivo, junto aqui, inclusive, ao Legislativo. Nós atendemos alguns de vocês nós já conversamos e lidamos sobre temas, e nós estamos à disposição para que nós possamos dar continuidade e trabalharmos juntos. E os conselheiros tutelares, eles estão ali trabalhando junto com as famílias, o que é imprescindível. Não tem como obter sucesso na situação de superar uma vulnerabilidade, de superar um risco, se não for trabalhando com a família, seja ela qual for. A mãe, o avô, o tio, não importa. Se nós não trabalharmos em conjunto com as famílias, nós não vamos conseguir ajudar e dar o apoio necessário para que essas famílias saiam da situação de risco, do ciclo de risco que eles estão vivendo. Então, nós queremos agradecer por este tempo aqui com vocês hoje, agradecer a todos que estão vendo aqui, e diante das nossas atribuições, nós nos colocamos à disposição
Se você entrar no Google, só colocar Conselho Tutelar Bauru, já está tudo organizado lá, e você vai saber qual conselho você precisa acessar, que a população precisa acessar. Nós trabalhamos normalmente das 8 às 18, atendendo a população e atendendo os órgãos que nos acionam. Muito obrigado pelo tempo, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, senhor Casemiro, e a todos os conselheiros tutelares aqui que se fazem presente. A seguir passaremos aos oradores inscritos. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Júlio César. Abre mão da palavra. Próximo orador inscrito, o vereador Eduardo Borgo, pede a palavra, terá 10 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham no plenário, servidores desta casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV e rádio. Senhores vereadores, eu ando pensando muito no que se transformou a cidade de Bauru. Onde é que estão as forças vivas dessa cidade? Vira e mexe, a imprensa às vezes acaba mencionando as forças vivas da cidade. Eu queria saber em qual bueiro essas forças se esconderam. Ou estão dormindo, ou estão escondidas. Nós lutamos duramente aqui, durante esse ano, para que tivesse, pelo menos o mínimo, de base para votarmos a possibilidade de concessão da estação de tratamento de esgoto. Foi levado no tapetão. A presidência dessa casa, mesa diretora, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar o regimento interno da casa. Um dos principais papéis da mesa diretora é defender o regimento interno da casa. Mas a mesa diretora serviu para derrubar o quórum de votação para concessões. Estava com a razão? Por enquanto, sim, porque saiu a liminar. Mas ao invés de a ação ter sido interposta pela prefeita, veio de dentro dessa casa. Depois, os prazos regimentais das comissões foram desrespeitados. O presidente dessa casa trocou relator de comissão de ofício aqui. Por que eu estou dizendo isso? Tem muita gente nos cobrando nas ruas se nós não vamos fazer nada em relação a esse escárnio que se tornou essa licitação da ET. Nós fizemos de tudo, nós lutamos, não todos, mas uma boa parte aqui lutou e muito. Passado o tempo, o senhor Renato Purini assume o DAI. O Sindicato dos Servidores entra com uma ação, porque ele tinha uma multa para pagar no valor de R$1 milhão. O senhor Renato Purini acabou sendo afastado por ordem judicial. E por incrível que pareça, surge R$1 milhão para pagar a multa. Por quê? Porque o senhor Renato Purini queria contribuir com a justiça, saldar a multa? Não. Ao que tudo indica, a intenção principal foi voltar para o DAI. À vista,
1 milha à vista. E agora está na justiça para decidir se ele volta à presidência do DAI ou não. E para fechar, mas não exaurindo o assunto, a prefeita gritou aos 4 cantos da cidade que iria licitar a estação de tratamento de esgoto na Bolsa de Valores, na B3. Passou a campanha eleitoral, passou o processo de votação aqui, dizendo que essa aberração seria licitada na B3. E o bauruense acreditou. Aí agora, professor Massa, uma pena, Vossa Excelência, ter uma passagem tão rápida nessa casa, porque Vossa Excelência brilhanta o nosso trabalho. Vossa Excelência honra esta casa. E agora a prefeita diz que não vai ser na B3. Vai ser aqui na prefeitura. Quem que vai analisar recursos? Quem que cuida do edital? Aqui, comissão formada pela prefeita, numa licitação de 3,5 bilhões de reais por 35 anos. Podendo ser prorrogado, professor, por mais 35. Nós vamos pagar. Nossos filhos vão pagar. Nossos netos vão pagar. Projeto para Bauru? Não. Projeto de poder familiar. Essa cidade está sendo usada como um capacho. Nós estamos sendo usados. O futuro dos nossos filhos está sendo colocado à disposição de um projeto de poder familiar. Por isso que eu perguntei, cadê as forças vivas dessa cidade? Devem estar se escondendo nos bueiros como ratazanas. Ou porque estão recebendo alguma coisa, ou por medo, covardia. É vergonhoso o que está acontecendo aqui. E eu falo porque eu lutei demais, assim como outros colegas aqui. Mas o poder, a força, venceu. Mudando de assunto, mas não tão distante, me chega a informação que a mãe da prefeita, presidente do Fundo de Solidariedade, irá começar um programa evangélico na FM 94. Senhores e senhoras, eu trabalho para uma rádio, mas a rádio me paga. Eu não pago a rádio. E tenho muito orgulho por ser uma rádio que não tem rabo preso. Tanto é que hoje é a maior rádio do Brasil. Agora eu me questiono. Ano passado, antes da prefeita ir dar uma entrevista na FM 94, eu questionei se a rádio seria isenta. Chegou ao ponto do jornalista, um dos donos da rádio, dizer que eu tinha, me perdoa as palavras, mas eu tenho que repetir como foram faladas, dizer que eu tinha comido merda. Dizer que eu deveria criticar a prefeita, mas depois, para arrumar um asfaltinho, ser malandro.
Vereador Meira, eu não fui malandro e, graças a Deus, a população reconheceu e me deu 4.398 votos, sendo o terceiro vereador mais votado dessa cidade. Sem precisar bajular ninguém, sem me vender, sem ser malandro. E nessa mesma rádio, aonde um dos proprietários disse que eu deveria ser malandro, agora a mãe da prefeita, dando início à sua campanha para deputada, começa um programa evangélico. Vereadora Estela, eu tenho uma curiosidade para saber o valor desse horário, porque 1 hora na rádio é muito cara. E eu tenho curiosidade se esse aluguel dessa hora, além de campanha eleitoral, não está servindo de cala-boca. Escreva na explicação, pessoal, por favor, presidente. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Manuel Afonso Lozila. Abre mão. Próximo vereador Marcelo Roberto Afonso. Abre mão. Próximo vereador Marcos Antônio de Souza. Abre mão. Próximo vereador Milton Sardim. Pede a palavra, terá 10 minutos. Boa tarde a todos, boa semana a todos. Senhor presidente, vereadores, vereadora, o pessoal do Conselho Tutelar, os demais que se encontram nas galerias. É o Borgo sendo Borgo, né? Não adianta mesmo, é um chororô danado. Ele gosta de chorar. Tomou pau na urna com o prefeito dele e continua chorando. Faz parte, Borguinho, faz parte. É normal isso daí, viu? A vida continua, a dona Lúcia faz o que ela bem entender, e o senhor vai continuar chorando aqui nessa tribuna por mais 4 anos, se Deus quiser. Se Deus te ajudar a não ter um infarto, porque esses 4 anos do senhor vai ser pesado aqui, o senhor vai ver. Já estou cantando a bola para o senhor, porque o senhor vai ter tempo de tribuna. E olha lá, deixa eu trabalhar agora, vamos lá. Presidente da Indurb, Donizete. Presidente, eu fui para Maringá esse final de semana novamente. E passando por Maringá, professor, vi outros lugares onde foram implantados as ruas acalmadas. Trouxe esse vídeo há mais de 1 ano atrás aqui nessa casa, professor. E aí o presidente da Indurb falou que ia fazer um estudo em relação a essa sinalização que, na verdade, ela evita colocar semáforos nos lugares. Então, o que acontece? O senhor conhece, né? Então, o que acontece de fato? Depois desse 1 ano, eu soube, na verdade, que iria ser implantado numa... Na verdade, eu não estou mais nem lembrando o local. Só sei que seria próximo a um colégio. E até agora não foi implantado. E até agora eu não tive o retorno efetivo do que vai ser feito. Mediante isso, eu vou cobrar mais 2 situações. Estive no terminal rodoviário de Maringá também, para verificar como funciona lá todo o processo de acesso a quem vai viajar e acesso a quem está com a pessoa que vai viajar. Lá tem uma catraca que ela barra as pessoas, só dá acesso
as pessoas que vão efetivamente entrar no ônibus para fazer suas viagens para qualquer lugar do Brasil. Diferente daqui, onde ficam pedintes, principalmente na madrugada, e a gente não tem esse apoio em relação a esse cuidado com essas pessoas que vão pegar o seu ônibus e sair da nossa cidade para ir em qualquer lugar do Brasil também. Então, olha, Rua Acalmada é um caso. Acesso por catraca digital, outro caso, que seria importante fazer um estudo sobre isso. Não tenha dúvida disso. E outra coisa, aquela quantidade enorme que eu pedi de estudo para a implantação de semáforos em vários lugares da nossa cidade. Eu não tive retorno. Então, o que acontece? Nós precisamos, efetivamente, ter o retorno para passar para os moradores, para passar para os comerciantes, tudo aquilo que eles nos solicitam através desse intermédio com o nosso gabinete, o gabinete dos demais vereadores, junto à Indurb, junto ao gabinete da prefeita também, porque vai para lá também. Então, nós temos que ter um cuidado em dar respostas. Por quê? O meu telefone, quem me chama tem resposta. Agora, o órgão efetivo que precisava dar essa resposta para que a gente faça essa intermediação com um sim ou com um não, a gente não está tendo. E a cidade, na verdade, está deixando de agregar todo um processo de sinalização, seja ela semafórica, seja ela de solo, a mais do que já tem, a mais do que já está sendo implantado. Olha só, hoje, basicamente, aquela situação da faixa exclusiva de moto, que desde a época do governo passado, do Gazeta, nós pedimos, e nesse governo foi implantado. Então, precisava verificar o que é de fato, o que dá para ser feito, e nos passar, para que a gente possa passar para as pessoas que nos solicitam. Sinalização é extremamente importante na nossa cidade. E vocês aí da Indurb, que deve estar muita gente atarefado aí, eu não tenho dúvida disso, cada um tem as suas coisas para fazer, precisa dar o retorno para os gabinetes com um sim ou com um não. Era isso, senhor presidente. Muito boa tarde. Próximo fazer uso da palavra, vereador Biratã Sanches, espera a palavra, terá 10 minutos. Quero cumprimentar a todos com uma boa tarde, desejar que Deus nos abençoe no decorrer desses trabalhos. Mais uma semana que se inicia, e eu espero que seja uma semana proveitosa para todos nós. Quero aqui, na prerrogativa de vereador, invocar a proteção de Deus para os nossos trabalhos e também iniciar minha fala com um texto bíblico que está em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Nós temos motivos de sobra para agradecer e nos alegrarmos por estarmos vivos, estarmos bem. Quero aqui agradecer a Deus o dom da vida, agradecer a Deus pelos 202 anos de independência do Brasil, pela nossa república. São tantas comemorações que eu gostaria de elencar aqui e agradecer a Deus por viver num país democrático e que podemos expressar os nossos pensamentos de forma livre.
Vou iniciar aqui com um sentimento de pesar à família da comunidade Bola de Neve, que na madrugada de hoje, ou melhor, no dia de ontem, perdeu o seu líder, o apóstolo Rina, e quero aqui me solidarizar com a comunidade evangélica Bola de Neve de Bauru, do estado de São Paulo, do Brasil e no mundo. Os desígnios de Deus não são os nossos, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, e os pensamentos do Senhor também são mais altos que os nossos. Fica aqui uma reflexão, um homem jovem, um homem com bastante trabalho nas suas costas, muita responsabilidade, aos 52 anos partiu. Isso é interessante porque a nossa vida é assim, nós não temos um minuto seguinte. Por isso, tudo que vamos fazer nesta terra, nesta vida, devemos fazer de maneira com que nossa consciência esteja tranquila e nós estejamos reconciliados com Deus a partir do seu Filho Jesus Cristo. Então, aqui fica o nosso pesar pela vida e pelo falecimento do apóstolo Rina, meu amigo pastor Júnior, aqui de Bauru, da Bola de Neve, e toda a comunidade receba meu abraço e o meu sentimento de pesar. Também quero aqui exaltar os 73 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, completados no último dia 15 de novembro, igreja que me acolheu, ainda com 13 anos de idade, onde me batizei, construí uma carreira ministerial, e eu quero aqui lembrar a memória de todos aqueles que construíram a grandeza dessa igreja. Talvez hoje nós não possamos elencar tantos e tantos homens valorosos que entregaram as suas vidas para a evangelização. E aqui eu quero saudar a população quadrangular do Brasil e no mundo, lembrando da memória dos seus fundadores, pastor Harold Williams e o pastor Jesus Vasques Ramos. Parabéns pela Igreja Quadrangular, os 73 anos aqui no Brasil. Também quero aqui parabenizar o pastor Jean Garcia pela Marcha para Jesus, mais uma edição da Marcha para Jesus, que aconteceu no último dia 15 de novembro, e agradecer a Deus por fazer parte desse movimento que tenta exaltar o nome de Jesus Cristo. Não há homens, não há conselhos, toda honra humana, toda glória humana é vanglória, porque hoje estamos, amanhã já somos como a erva que seca e logo desaparece. Então fica aqui os parabéns também ao Conselho de Pastores, a sua diretoria na pessoa do pastor Jean Garcia. Também quero celebrar aqui mais uma edição do Summit em Bauru. Dessa vez aconteceu em 2024, na primeira Igreja Batista. E aqui eu abraço o pastor Herbert Soler, um momento especial de inspiração. O Summit traz um renovo para aqueles que buscam seus propósitos e buscam entender que pequenas ações podem impactar o mundo, e muitos deles vão fazer a diferença. Tivemos especialmente a presença da ex-embaixadora dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, que também trouxe uma ministração muito especial. Parabéns aos organizadores. E agora nós vamos falar de Bauru. Vamos falar de Bauru porque, afinal de contas, é para onde a gente volta, é para onde a gente fica, é onde a gente mora e é onde a gente planta as nossas sementes. Quero dizer aqui que eu fiz um artigo 18 ao DAE, pedindo os contratos do abastecimento através dos caminhões-pipas e ainda não recebi nenhuma informação. Nós continuamos aguardando. Também quero aqui, através de pedidos, nós solicitamos para as secretarias responsáveis uma ação imediata, corretiva e preventiva na estrada dos sítios reunidos Santa Maria. Os moradores nos procuraram, nós fizemos ali alguns apontamentos, indicações, ofícios.
Hoje pela manhã, um dos moradores me disse que as máquinas estavam na estrada. E eu fico muito feliz, porque a população dos sítios reunidos Santa Maria também é Bauru. E eu agradeço. Eu tenho fotos ali, por favor, TV Câmara. Gostaria que a TV Câmara pudesse postar para mim. Esse é o ofício que nós fizemos e hoje nós recebemos a informação de que está sendo feito o trabalho. Também eu queria que a TV Câmara mostrasse a situação da Alameda Cartago. Por favor, Alameda Cartago. Próxima foto, por favor, TV. Olha o servicinho que o Dai fez aqui na Rua da Casa da minha Quadra mãe. 10 está assim. É bem verdade que nós tivemos chuvas a semana passada, mas a chuva já parou. Acho que nós já podemos arregaçar as mangas e começarmos a trabalhar, né? Eu acho que daria para poder, né? Quem sabe? E por último, eu quero encerrar minha fala aqui. E parece que é reprise, né? Mais do mesmo. Mas eu sempre fui alguém que defendeu com os meus colegas aqui a questão da discussão da concessão da estação de tratamento de esgoto. E nós falamos há 2 ou 3 sessões atrás, parece até reprise, mas agora os órgãos que interessam, que importam, estão se manifestando exatamente na linha de que aquilo que foi paralisado não deveria ter sido paralisado. Que o formato que foi discutido aqui estava equivocado. E eu sei que os meus outros colegas também falarão a respeito. Eu quero destacar, essa semana, uma fala do CODESE. O CODESE é o Conselho de Desenvolvimento. Não é o pastor Bira, que não tem formação acadêmica de engenharia, vereador Guilherme. Não é o pastor Bira. E nós não somos contra o desenvolvimento da cidade. Nós somos contra métodos equivocados que façam a nossa cidade travar. Ainda não choveu nenhuma ação. Calma, porque ainda há tempo e pessoas estão incomodadas com isso. Quando nós pedimos para discutir, não é porque somos contra a estação de tratamento de esgoto, é porque precisamos dela, mas sem, de alguma forma, enfiar o município num prejuízo que todos os nossos futuros descendentes receberão impacto. Então, eu quero ler exatamente um resumo daquilo que o CODESE falou. Concessão do esgoto em Bauru está enfrentando um desafio. Não é de hoje, né? Acho que é desde 2014. Processo de concessão do sistema do esgotamento sanitário do município pode ser atrasado. Atrasado já está, né? Pode ser mais atrasado ainda, devido à subjetividade. Senhores e as senhoras que talvez não tenham o conhecimento do que significa subjetividade, procure entender que são critérios pessoais que podem mudar o rumo dessa concessão. Subjetividade na avaliação das propostas das empresas interessadas. Já estou terminando, presidente. Isso porque o edital da concessão não deixou claro quais são os critérios objetivos para a escolha da melhor proposta, o que pode levar a interpretações diferentes por parte da comissão avaliadora. Além disso, especialistas têm feito críticas ao edital, destacando a importância de uma concessão transparente e baseada em critérios objetivos. A Prefeitura Municipal de Bauru ainda não se pronunciou sobre as críticas e os possíveis atrasos da concessão do esgoto. Eu sei que esse assunto ele vai render ainda muitas e muitas sessões, muitas e muitas reuniões. Eu espero estar aqui nos próximos anos, Coronel Meira, para poder discutir com sobriedade. Muito obrigado pela paciência, presidente. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Próximo vereador fazer uso da palavra este vereador que abre mão. Próximo vereador Antônio Carlos Domingues, abre mão. Próximo vereador Benedito Alberto Meira, pede a palavra, terá 10 minutos.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos assiste, nos ouve, pelos veículos de comunicação e pelas pessoas que aqui se fazem presentes. Senhor presidente, eu vou, num primeiro momento aqui, na esteira daquilo que o vereador Ubiratã acaba de falar, sobre essa concessão da estação de tratamento de esgoto, eu li todos os questionamentos feitos pelas pessoas que participaram, tanto da audiência pública quanto da consulta pública. E não são apenas pessoas residentes no município que discordam da concessão, não, são pessoas que representam empresas que pretendem participar do processo de concessão. E essas pessoas que representam essas empresas falam com muita propriedade sobre vários assuntos, várias questões ali do edital que podem, de uma certa forma, prejudicar o processo licitatório e pode prejudicar até mesmo o andamento da construção da estação de tratamento de esgoto. E quando a gente lê detalhadamente tudo aquilo que as pessoas mencionaram ou questionaram, e aí a gente vai ver a resposta da prefeitura, é uma resposta muito seca, muito sem fundamento, e aí a gente fala o seguinte, poxa, e agora? O que vai acontecer? Então, para que não fique, vou deixar bem claro aí para comissão, não tem nem comissão ainda para analisar o edital, as propostas, que deveria já ter essa comissão. Ao senhor representante da FIP, pode pegar minha fala e ouça bem o que eu vou falar aqui agora. Eu, vereador, no exercício regular do meu cargo, vou apresentar uma impugnação junto ao Tribunal de Contas do Estado para suspender o processo licitatório. E vou fazer isso com fundamento, não vou fazer sem fundamento. Vou fazer uma reportagem, vou me reportar desde quando foi criado o fundo, por quem, qual a finalidade, quanto que nós, munícipes, contribuímos para que tivesse o fundo de tratamento de esgoto para construir a estação, quanto que a vereadora Estela, na condição de vice-prefeita, junto com o Rodrigo Agostinho, foram a Brasília e conseguiram lá 120 milhões a fundo perdido para também contribuir na construção da estação de tratamento de esgoto. Então, nós temos dinheiro mais do que sobrando para construir a estação. Mas aí vem uma mente iluminada, né, muito bem iluminada, traz um pessoal da FIP, uma instituição aqui, uma fundação de renome, porque toda vez que a gente vai falar assim, qual é o preço do seu carro? É o preço da tabela FIP. A gente nem se acostuma, você vai ver o que é FIP, é uma fundação da USP respeitada. Mas nesse assunto da concessão, com todo o respeito ao senhor que esteve aqui, ao jurídico, ao economista, seja lá quem for, vocês estão fazendo aquilo que um grupo quer, não é aquilo que é necessário. Porque você vai fazer uma estação de uma autarquia pela metade, se eu tenho departamento de água e esgoto, eu vou rachar a água e o esgoto? E eu vou cobrar o esgoto? Ou eu vou pagar a tarifa do esgoto de acordo com o meu consumo de água? E se minha tarifa do esgoto, se o valor que eu tenho que repassar à concessionária não for suficiente, eu vou ter que majorar o valor. O que é majorar o valor? Eu vou ter que aumentar o valor da tarifa de água. Então, eu vou entrar com uma impugnação junto ao Tribunal de Contas do Estado. Não estou escondendo de ninguém. E tem um detalhe. Há possibilidade de entrar no Tribunal de Contas da União, no tribunal, na Controladoria Geral da União, na CGU, e também ajuizar por meio de ação popular, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Comum. Por que eu falo Justiça Federal e por que eu falo Tribunal de Contas da União? Porque tem recursos da União, e já foram gastos esses recursos, metade. Então, eu tenho que fazer essa cronologia dos fatos para que o conselheiro ou o analista do conselheiro, que não conhece Bauru, que não sabe o que é ET, que não sabe, ele não sabe disso, mas ele vai conhecer. E para ele conhecer, eu entendo
que tem que ser um documento não rebuscado de terminologias difíceis de entender, de compreender, mas um documento didático. Agora, se o conselheiro que for designado para se manifestar a respeito, falar não e falar que está tudo bem, não tem problema, a minha consciência está tranquila. Se lá, por meio de uma ação popular, a justiça também falar que é impertinente ou incoerente, seja lá o que for, e também não der sequência e der razão à prefeita municipal, não tem problema também, porque estou com a minha consciência tranquila. Então, o que eu peço, o que eu tenho como receio, é que os vários apontamentos feitos até então já demonstram que não vai ser uma coisa tão simples de acontecer. Como o próprio vereador Boga falou agora há pouco aqui, por que não pela B3? Quando o Tarcísio pega aquele porrete dele, dá 3 pancadas lá e vende. Ah, não, eu vou fazer aqui com um papelzinho. Envelope fechado, vou abrir, 70% daquilo que eu vou avaliar, o critério é meu. Não é um critério objetivo. Então isso, na minha opinião, é uma tremenda de uma sacanagem, sabe com quem? Com o munícipe, porque tudo isso vai acontecer e vai bater no bolso de quem? Do munícipe, que paga a conta de água e também a de esgoto. É ele quem vai pagar a conta. É ele. Não tem outra pessoa. Agora, como que justifica eu ter dinheiro em caixa, dinheiro no bolso, para terminar a estação, mais de 300 milhões de reais somados os dois recursos, tanto do fundo quanto da federal, e eu fazer uma opção de concessão, que somado todos os valores envolvidos, ultrapassam 3,6 bilhões de reais. Ah, faça-me um favor. Não vou apontar aqui, não vou acusar quem quer que seja de estar fazendo isso ou aquilo, mas isso cheira muito mal, e cheira mal porque é esgoto. Esgoto por si só fede. Esse edital fede na mesma esteira do esgoto, porque ele é ruim, porque ele tem indício de coisa errada, mas, por 9 votos a 8, falo 8 porque nós nem votamos, 9 votos a 0, essa Câmara Municipal aclamou e recebeu com louvor o pedido de concessão da senhora Suelen Silva Rosim. Pasmem, os senhores que votaram favoráveis ainda vão se arrepender. Não tiveram o troco nas urnas, mas vão ter o troco na consciência daquela pessoa humilde que votou em você e falar: puta, vereador, minha conta triplicou o valor. Aí você fala assim: vai procurar o bispo. Mas procura a bispa, que é melhor. E aí, nós temos outro projeto aqui, muito importante e relevante, que é a criação dos cargos comissionados, que é a dos 14 secretários adjuntos, que se nós não votarmos esse ano, conversei com o vereador Manuel Luzila agora aqui, 114, 120 pessoas vão perder a função em janeiro, vão ter que ser exonerados. Então nós vamos ter que votar. Como vereador, e contrário à criação dos secretários adjuntos, acabei de protocolar uma emenda supressiva para que os cargos comissionados de secretário adjunto não sejam criados. Eu não posso criar cargos como vereador, mas eu posso suprimir a criação de cargos como vereador. Eu estou reduzindo despesa, não estou aumentando despesa. Então, vou apresentar a emenda, já apresentei,
E eu espero que ainda esse ano, nem que seja com reuniões extraordinárias, não vou chamar o senhor lá no dia 25 de dezembro na sua casa, vereador Júnior, mas nós vamos votar esse projeto de lei. Essa farsa de aumentar mais 14 cargos comissionados. 14 cargos comissionados não vai melhorar em nada a administração pública. Ao contrário, sabe o que vai acontecer? Vai aumentar 14 cabos eleitorais. E 14 boquinhas para fazer agrado àqueles que cobram do Executivo em troca de algo. Algo que eu jamais fiz. Graças a Deus. Aleluia. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço minha inscrição nas explicações pessoais, porque tenho muito a falar ainda. Próximo vereador a fazer uso da palavra, professor Massa. Espera, a palavra terá 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, queridos vereadores presentes também, autoridades presentes, público presente, pessoal da mídia social aí, né? Para todos vocês, boa tarde. Como eu disse da outra vez, né, que quem não estava talvez não tenha ouvido, eu disse que quando a gente pega um carro e vai se perdendo um parafuso, perdendo outro, uma peça se solta, o carro se deteriora. E eu, né, como estou aqui há pouco tempo, eu estou assim correlacionando o inverso. Ou, em outras palavras, Bauru é comparável a um carro que já perderam vários parafusos. E o professor Guilherme, engenheiro Guilherme, você que é engenheiro, você sabe como é que é, né? Vai caindo uma peça que outra ali. E o que nós temos que fazer agora? Tentar arrumar as peças e montar o carro de volta. Então, eu sei, né, que o que se parlamentariza aqui, né, com o que eu trago, a diferença é muito grande. E eu não imaginava que, estando do lado de lá, ou seja, como público, e agora estando do lado de cá, eu tivesse tanta certeza do que eu já sabia. E eu fico pensando, por que será que nós temos que passar por isso, né? Eu tenho vivido situações homéricas, né, e eu tento, assim, de forma muito triste, tentar resgatar isso, né? Não cabe a mim, né, apontar onde está, como é, mas cabe a mim tentar passar para vocês aquilo que eu acredito que existe. Então, hoje, eu trouxe para vocês aqui 2 assuntos. Um deles, eu costumo falar de gargalo aos engarrafamentos de trânsito que nós temos. Senhores e senhoras, nós temos engarrafamentos homéricos na cidade, gargalos insuportáveis. E, lógico, como toda cidade de 400 mil habitantes, e, pasmem, não projetada, é natural que haja gargalo, né, vereadora Chiara? Porém, o inadmissível é ter gargalos que são criados onde há 2, 3 anos não existia, ou não existiam. E eu não sou profeta, não sou adivinho, mas com o devido respeito, eu gostaria de apontar alguns gargalos que nós já temos, como no viaduto Eufrásio de Toledo, na própria Duque de Caxias, e na confluência da Avenida Getúlio Vargas, moçada da Endurbe, por favor, confluência da Getúlio Vargas com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, é insuportável o gargalo que se cria às 8 da manhã e entre 5 e 18h30, obviamente, da tarde. Agora, o que eu queria ressaltar a todos que estão me ouvindo é que, nessa linha de raciocínio, nós temos 4 gargalos sucessivos. Um na Getúlio Vargas, em frente à Polícia Federal. Outro na junção da Nossa Senhora de Fátima com a Getúlio Vargas. Outro na rotatória que dá
né, fluxo de saída e de chegada dos condomínios horizontais e da cidade de São Paulo, do Distrito Industrial, de Jaú e Pauçu, todos eles, né, usam essa rotatória. Então, TV Câmara, por gentileza, eu gostaria que fosse projetado um vídeo que eu trouxe, que foi, na verdade, uma gravação às 8h20 da manhã. Vocês vão observando, né, como que isso vai afunilando. Ele começa do nada, vai afunilando, afunilando, e tem uma via, né, que vem dos condomínios, que fica abarrotada de carro esperando, né, para poder sair e vir para a cidade, poder sair para ir para o trabalho, e a gente não consegue. Por quê? Por causa da falta de paciência. Olha, ali já é um engarrafamento, olha. Essa avenida é Getúlio Vargas. Daqui a pouco vai aparecer uma cena de quem vem, né, dos condomínios horizontais que nós temos, à direita de quem vai da Getúlio para o bairro, né? Olha só, é um absurdo. E outra, como eu digo sempre, né, nossos condutores não têm uma polidez, uma educação, não têm paciência. Eu quero perder, né, a lisura e usar um jargão. Eu vejo que a maioria dos condutores, cada um usa, né, do direito que tem na cabeça dele e olha para o próprio umbigo. Saem palavrões, arrancadas de retrovisor, batidas nas traseiras, atropelamentos, né? Então, o que eu queria propor aí era que a Indurb e outros órgãos que possam, né, estudarem sistemas de semáforos inteligentes. Eu vou dar como sugestão, eu sei que deu alguns BOzinhos nisso que eu vou falar agora, mas é mais interessante se resolver do que postergar, esticar o problema. É o sistema de semáforo que está instalado na Comendador José da Silva Marta, com a avenida que vai para o cemitério do IP. Ali era uma complicação violenta, né? Agora, o que acontece nessa via que eu falei, e não é só isso, gente, eu não estou falando somente da Getúlio Vargas e Nossa Senhora de Fátima, mas, lamentavelmente, é a, né, avenida onde mais pessoas usam. Outro dia eu estava falando isso, uma pessoa falou assim, mas você está falando isso porque você está querendo priorizar a Zona Sul. Eu falei, mentira, você trabalha onde? Por sinal, ele era uma pessoa que trabalhava, né, numa empresa afastada da cidade, que saía justamente por ali. E outra coisa, nessa região que eu estou falando, está para ser construído mais 6 condomínios verticais. São, no mínimo, mais 2.000 pessoas que vão ter residência fixa ali e vão trafegar para a rodovia, para a cidade, e assim por diante. Então, nós que vamos usar ali como trânsito, nós vamos ficar sem muita opção de tranquilidade. Eu gostaria, né, que, assim que, né, eu deixar esta posição, que este posto, provavelmente, né, eu não vou ter mais como ficar parlamentarizando, mas eu vou, como cidadão pelo lado de fora, continuar observando essas coisas, tá? Uma outra coisa é sobre, né, uma situação que está acontecendo na Praça Caçatomaro, na Independência. Esta praça foi, na verdade, construída inaugurada um ano após o centenário da imigração japonesa, né? E eu gostaria de fazer uma parte aqui, que pela minha, né, ascendência, está muito ligado à história dessa praça. Mas eu gostaria de dizer de antemão, né, que nesta praça, para quem mora na região da Independência, todas as tardes, vereador Edson, todas as tardes vão famílias com seus filhos, em média 3 pessoas, mas os pets passearem lá. E quem inaugurou essa praça foi o ex-vereador Futaro Sato. O vereador Futaro Sato disse assim, toda cidade com uma colônia japonesa representativa
né, faz sua praça em comemoração ao centenário. Bauru não poderia ficar sem. Isso foi em 2009, o centenário foi em 2008. Para ele, o resultado foi positivo naquela época. A praça está muito bonita, iluminada. A expectativa é de que a colônia faça eventos aqui futuramente. Hoje eu converso com alguns, né, companheiros da minha descendência, todos eles me cobram: e a Praça Cassato Amaro vai poder abrir evento lá? Porque tem uma feira às terças-feiras que começa às 16 horas e termina às 20. Então, nós temos ali, eu calculei mais ou menos uma frequência média de em torno de 8 mil pessoas semanais. Por dia, olha, é simples fazer a conta, né? Por dia, na verdade, você tem, né, 30 famílias com 3 pessoas, de manhã e à tarde. Só aí já são 200 pessoas. Na feira, né, mais um outro tanto monstruoso. De sábado, domingo, eles querem usar aquela praça e não tem, né? Isso sem contar que eu conseguiria, né, pela ligação que eu tenho com a Assembleia Legislativa, só mais um minutinho, presidente, a Assembleia Legislativa, trazer os governadores das províncias, porque no Japão não se fala estado, chama-se província, e eles estiveram em São Paulo. E eu conseguiria pedir, né, através das autoridades aqui, para que eles pudessem vir passear em Bauru. Mas eu tinha certeza que, se viesse, que eles iam cobrar isso da gente. Então, eu me abstive, né? E eu gostaria, depois de continuar essa conversa, senhor presidente, o senhor me reinscreva, por favor, em explicações pessoais. Obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereadora Chiara. A palavra terá 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora e todos que nos acompanham aqui pelas mídias, muito boa tarde. Eu vou fazer uma fala hoje bem alinhada com o que os colegas trouxeram aqui a respeito de estação de tratamento de esgoto. Não foi nada combinado, mas, coincidentemente, acho que estamos todos pensativos e refletindo a respeito dos últimos anúncios que têm sido colocados com relação à estação de tratamento de esgoto. Eu me recordo, não da época do início do projeto da estação de tratamento de esgoto, porque eu não estava na Câmara na época. Mas essa legislatura, especialmente, e a legislatura passada, com muita dedicação, porque fui membro da Comissão Especial de Inquérito da Estação de Tratamento de Esgoto. Foi um processo bastante pesado, muita informação, muitos volumes de processo a serem analisados. E, resumidamente, o que nós chegamos na conclusão, que não participei da conclusão, porque tive que me ausentar no finalzinho da Comissão Especial de Inquérito, foi de que haviam alguns problemas. Um dos problemas estava relacionado, obviamente, que todos acompanharam, com o projeto incompleto que foi apresentado pela projetista. Na sequência, a construtora começou a demandar esses projetos e a projetista começou a entregar esses projetos, inclusive fez um escritório dentro lá da área onde a estação de tratamento de esgoto estava, então, sendo construída. Mais de 1.000 complementos, tá? É importante a gente dizer isso, porque parece assim, eram erros de projeto. Não eram erros de projeto, eram complementos. Na iniciativa privada, se falta fazer um pedacinho de uma obra que seja de 1 metro quadrado, Massa, a gente vai lá e manda fazer. No setor público, não. Se você não tiver o projeto daquele pedacinho que não estava no projeto inicial, você tem que fazer o projeto.
Não é exatamente isso que foram os mais de 1.000 complementos, mas isso também. O que acontece é que, durante aquela Comissão Especial de Inquérito da Estação de Tratamento de Esgoto, foi percebido que estava havendo, naquele momento em que nós estávamos trabalhando, e o Manelo Zilla vai lembrar muito bem disso, o vereador Manelo Zilla fez um trabalho exemplar na condução daquela comissão, de que nós não tínhamos a ATO, que é a empresa que faria o acompanhamento da obra. E aí a gente tinha o engenheiro da Secretaria de Obras, porque a obra é da Prefeitura, tá? A obra não é do DAIO, a obra é da Prefeitura. E uma série de problemas vinham à tona e a gente não conseguia as explicações. Enfim, o governo Gazeta insistiu de todas as formas para se concluir aquele projeto e aquelas atualizações do projeto que precisavam e a construtora contratada terminar a obra. Enfim, primeira coisa que esse governo fez ao assumir, após dizer que concluiria as obras em 1 ano, foi romper o contrato, independentemente do motivo, tá? Que eu acho que o motivo, ele é um motivo compreensível. Porém, ao se romper um contrato unilateral, porque a construtora não quis e não quer processo, nós temos um problema. Nós temos mais de 3 anos de obra parada, 72% de obra concluída, dinheiro em caixa e a obra se deteriorando. Semana passada, nós tivemos uma importante reportagem, que eu faço questão de reproduzir aqui, para que todos tenham em mente o que vem a ser problema com a estação de tratamento de esgoto. O que nós tivemos até agora não foi problema, é agora que vem o problema. É agora. TV Câmara, por favor, coloca o vídeo. O assunto que abre o TN2 de hoje é o tratamento de esgoto aqui em Bauru, que, na verdade, praticamente não existe, né? 3 a 4% de esgoto tratado, isso é muito pouco. A expectativa de que, com a concessão do serviço à iniciativa privada, depois de tanta polêmica e uma votação muito demorada, essa situação mude um pouquinho. As empresas podem participar dessa concorrência que já foi aberta até janeiro do ano que vem. Contrato que deve passar dos 2 bilhões de reais. E aí, quem assumir vai ter uma série de compromissos, entre eles, terminar a estação de tratamento de esgoto Vargem Limpa, um grande desafio, já que são vários os problemas encontrados nas obras da ET. É o que aponta um laudo feito por um instituto a pedido da Justiça. O investimento na obra, orçado em quase 130 milhões de reais, com os erros de cálculo, aumentou mais 20 milhões. Ainda assim, nada resolveu o saneamento de Bauru, que é um dos piores entre as 100 maiores cidades do estado de São Paulo. Pela metade, a estação de tratamento de esgoto de Bauru não funciona e os defeitos se multiplicam ao longo do tempo. Uma vistoria encomendada pela Justiça para um processo contra a Prefeitura Municipal de Bauru fez um raio-x na obra. E a análise técnica indica vários problemas na execução. Algumas estruturas nem saíram da base. As paredes, sem concreto, deixam as ferragens expostas. A parte mais adiantada da obra é ameaçada pela erosão. Esses buracos e vossorocas são resultado da falta de um sistema de drenagem adequado. O laudo que faz esses apontamentos é do Instituto para o Desenvolvimento da Engenharia Aplicada a Controvérsias. O documento chama a atenção principalmente para as fissuras presentes nas principais etapas do tratamento, como decantador lamelar, tanques de aeração e reatores. A perícia lembra que esses problemas estruturais surgiram antes mesmo da ET entrar em operação, ou seja, o concreto ainda não recebe um grande volume de água e já está assim. A engenheira ambiental, especialista em saneamento, destaca o peso dessas estruturas com problemas para o processo de purificação da água. É o coração da estação de tratamento de efluente e os sistemas, né, de tratamento biológico, o reator UASB, o tanque de aeração, né, que foram os locais onde foram apontados essas falhas, né, de acordo com o laudo.
Então, são locais que não podem ter erros, até pela quantidade de água que recebem. Exatamente. Né? São tanques que estão aí para receber um grande volume de água por um grande período, né? Horas. Nós convidamos também uma engenheira civil e especialista em saneamento para analisar o laudo e ver de perto do que se trata. Segundo Ana Flávia, esses traços diferentes no cimento escondem a tentativa de correção das fissuras. Elas podem ser causadas por inúmeros problemas, mas os principais são as falhas de controle tecnológico durante a cura, e controle de temperatura e umidade durante a concretagem, e também as falhas na questão do dimensionamento do traço desse concreto. Ana Flávia também mostra para a gente quais foram as irregularidades na mistura do concreto, que, segundo o laudo, são de responsabilidade da construtora. Outra questão são os projetos de tanques que prevêem reatores sem laje, uma solução de baixo orçamento e fora do padrão. O estudo identificou os culpados por esse cenário de abandono e o diagnóstico aponta que falhas ocorreram em várias etapas, desde a contratação dos serviços, passando também pelo planejamento da obra até a construção. E esses erros em sequência não permitiram que a obra fosse finalizada dentro do prazo. A obra ficou mais cara, muito dinheiro foi pelo cano. A obra, que começou em 2015, tinha previsão de término em 2 meses. Se passaram 6 anos e, nesse tempo, o contrato de licitação teve 12 aditivos, ou seja, alterações para tentar corrigir os equívocos. Essas mudanças custaram 20 milhões a mais. Depois de 3 anos de obras paradas, essa conta pode aumentar ainda mais por causa dos materiais expostos ao tempo e a possibilidade de ter que refazer parte da obra. Pode ficar muito mais caro. Pode ficar, e isso vai ter que ser avaliado num estudo posterior para indicar a alternativa mais vantajosa. Acho que vem processante por aí, vereador Borgo. Se precisar conversar com a Ana Flávia, ela é a coordenadora do nosso curso de Engenharia Civil na FIB. Obrigada. Próximo orador, Edmilson Marinho da Silva Júnior. Pede a palavra e terá por 10 minutos. Boa tarde, presidente, vereadora, vereadoras, vereadores, todos que nos assistem e nos acompanham. Agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo uso dessa tribuna mais uma vez, dando voz àquelas pessoas que nos concederam a oportunidade de estar aqui. Começar minha fala de hoje falando do Amador de Bauru. Todos sabem, durante 3 anos e meio, o tanto que a gente lutou pelo Amador da nossa cidade, pelos campos, os distritais da nossa cidade, e a gente vai sempre continuar lutando. E ontem teve as semifinais do Amador, primeiro jogo ali Beija-Flor e Independência, depois Comercial e Oriente. E eu venho aqui, né? Foi muito bom ver ontem o campo lotado, a organização que se fez presente ali, todos os servidores da CEMEL, Polícia Militar, porque a gente sabe, o Amador na cidade de Bauru, ele sempre corre um risco. E a gente tem que sempre ficar em cima, nós vereadores e toda a população que gosta do Amador da nossa cidade. Porque a gente sabe que tem pessoas que são contra o Amador na nossa cidade. Só que a gente sabe a importância que tem o futebol amador. Onde, quando você pega um campo lotado, onde foi liberado 500 pulseiras para cada time, e aí o primeiro jogo, você já vê que faltou pulseiras, e depois teve o segundo jogo com mais 500 pulseiras para cada time. E as pessoas ligando e as pessoas atrás de pulseira. Então, a gente se lamenta, às vezes tem pessoas que não conseguiam a pulseira para assistir, mas a gente também entende que é pelo tamanho do estádio, é um estádio que comporta ali 2.000 pessoas e pela segurança de todos. Mas isso se faz pensar que a gente precisa de algo melhor. Cadê um estádio? A nossa cidade precisa ter um estádio para que ali uma final, no caso semifinal, mas uma final, para caber ali 10.000 pessoas. Então, quer dizer, a gente vê a importância que tem o futebol amador da nossa cidade. E a gente tem que sempre prestar atenção, porque tem os que jogam contra,
Tem as pessoas que não gostam, mas é porque não conhecem. Porque a gente sabe que o futebol amador, o tanto de famílias que vivem do futebol amador. Tem as pessoas que vão ali cedo, vender seu pastelzinho na feira, seu pastelzinho, vender suas bebidas. Então, ontem, né, estivemos, é o primeiro jogo ainda, o jogo de ida da semifinal, mas eu que sempre defendi o amador, a gente vai continuar lutando por melhorias, porque o campo do Vila Dutra ainda precisa de um vestiário, precisa ter caseiro nos campos, precisa ter um cuidado, porque senão os usuários vão lá e levam tudo. Então a gente vai continuar cobrando, e cobrando sim o campo sintético. A gente tem promessas aí de que venha o campo sintético, a gente vai continuar cobrando para que um dia, né, o amador de Bauru, e também as categorias de base, a gente sabe que tem a molecada que treina também nos campos, então a gente vai continuar lutando para que um dia a gente possa ser realidade na cidade de Bauru o campo sintético. E a gente vai sempre estar aqui lutando contra todos que querem um dia ver o fim do futebol amador. Mas a gente vai lutar para mostrar sempre que o futebol amador de Bauru é um dos melhores do estado de São Paulo. Então, a gente vai estar sempre aqui nessa briga. Quero falar um pouquinho aqui de responsabilidade. Eu tenho recebido muitos casos de pessoas referente à locomoção de pacientes do IANSP, né? É uma dúvida, por quê? Porque aí o IANSP joga a responsabilidade para o município. E aí eu tenho um caso lá em Rio Preto, que sempre levava e trazia o município de lá. Já Bauru fala que essa responsabilidade é do IANSP. E fica aquele jogo de empurra-empurra com a vida das pessoas, sabe? Procura a prefeitura, procura o convênio. Eu penso que é um direito de todos. E se lá em Rio Preto a prefeitura dá um jeito nesses casos, por que Bauru não poderia dar um jeito? Então, pegar esses casos e abraçar. A Secretaria de Saúde tem que pegar esses casos e entender melhor. Não simplesmente falar não para o munícipe. Não é aqui, procura o seu convênio. E eu falo para todas essas pessoas que me procuram e estão levando não na secretaria. Pede por escrito. Fala, escreve aqui, assine e carimba. Que aí eu quero ver se realmente vai ter vontade de ir ali e falar para a pessoa que não é responsabilidade do município. É vida, são pessoas que precisam do transporte. Procura dar uma solução, procura entender, não falar não na cara das pessoas e falando, não é aqui, a responsabilidade é do convênio. Todo cidadão tem o direito. Eu acho que o que falta muito na Secretaria de Saúde é isso, é abraçar a causa, é entender, procurar. Mas não, eles sempre acham que a melhor maneira é já falar não para a população. Ainda falando de saúde, né? A gente tem ido nas UBSs e é papel aqui, papel ali. E a gente já tem falado nessa tribuna o tanto de vezes que a gente fala, né? Que precisa mudar essas coisas. Eu tenho uma lei que foi aprovada aqui, do tempo de espera das UPAs, e até hoje, vereador Borgo, 2 anos fez agora, e não está sendo cumprida. E a gente vê esse jogo de papel para... E Guarulhos, Barueri, sabe como que eles fazem lá? Eles marcam consulta pelo celular. Em Bauru, a pessoa tem que ficar lá na fila e 4, 5 horas da manhã para agendar uma consulta. E sabe o que é triste também? Aí você pega, às vezes, quando tem um feriado, que aí a unidade só abre depois... E aí a pessoa vai cedo, aí ela dá na cara lá, sabe com o quê? Com um papel, ou às vezes um servidor falando assim, só vai poder marcar horário meio-dia. Então a gente vê que Bauru está parado no tempo. Não era para ser assim, pelo amor de Deus. Uma pessoa aí na fila, 4, 5 horas da manhã para marcar uma consulta. E olha lá se ela vai conseguir marcar. Então, falta gestão. Pacientes do EMAD também, os prontuários, eles levam para casa. Tinha que ser digital isso, pelo amor de Deus. Sabe, eu queria entender por quê. Isso é uma sugestão. A Secretaria de Saúde não vai nessas cidades que dão certo, Barueri, Guarulhos, que dão um exemplo de gestão na saúde, e não tenta copiar. Não tentam fazer igual, olha o tamanho de Bauru. Sabe? Era para ser tudo na mão, era para ter tudo ali, vereador Borgo, no computador.
num aplicativo, num celular. E as pessoas continuam aguardando nas filas. Sabe? Então, aqui mais uma sugestão de várias que a gente já deu, né, vereador? Tem gente que às vezes pega e fala assim, às vezes a gente vai em algumas rádios, às vezes os munícipes falam, mas você está 3 anos e 10 meses lá, 3 anos lá, por que você não... O vereador não tem o poder de fazer. O vereador tem o poder de cobrar, fiscalizar, e nós ainda fazemos sugestões, faz lei. Só que quem tem o poder é o governo, é o executivo, e você acha que está preocupado? Não está preocupado. Sabe qual que era a preocupação? Era passar aqui o esgoto, que foi o que aconteceu. Aí eles dão um jeito, é rapidinho. Sabe? Agora, uma lei que vai ajudar a população de Bauru, que faz 2 anos que foi aprovada, pergunta se eles estão preocupados em dar na mão da população um tempo de espera de cada UPA. Eles não estão preocupados com isso. Aí, o que interessa, eles dão um jeito. Aí não dá BO. Aí eles fazem do jeito deles lá. Mas agora, o que melhora a vida da população, eles não querem saber. E é por isso que eu vou continuar sempre apontando. Sempre apontando. Posso, às vezes, repetir o assunto aqui nessa tribuna, mas não resolveu, a gente vai falar quantas vezes for possível. Porque é uma vergonha, uma cidade de quase 400 mil habitantes, com o tanto de dinheiro que tem na saúde, as pessoas ir 4 horas da manhã na unidade de saúde para pegar um número. É uma vergonha. Isso daí era para ser um aplicativo, a pessoa entrar lá, mas tem uma senhora, um senhor que ainda não sabe mexer, pode ter certeza que vai ter alguém da família que vai auxiliar. Ou se não, aí você coloca na unidade alguém para auxiliar essa pessoa também. É simples, tem dinheiro para fazer, mas não faz. Por isso que a nossa saúde fica sempre para trás das outras cidades. Por isso que Marília tem 400 agentes de saúde e Bauru tem 100. Muito obrigado, presidente. Se puder me inscrever na explicação pessoal. Ok. Próximo orador a fazer uso da palavra, Edson Miguel de Jesus, abre a mão. Próxima vereadora, Estela Alexandre Almagro. Pode fazer uso da palavra, terá 10 minutos. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora, população e a imprensa que acompanha a sessão. Tenho 3 assuntos para falar e já peço a minha inscrição nas explicações finais, porque tem outros 2 que também pretendo abordar. E vou começar pelo DAI. Primeiro grande problema do DAI, que a concessão, é isso que o vereador Borgo estava dizendo ali, não tem dúvida nenhuma, não. Vai dar merda mesmo, vereador Borgo. Tem dúvida nenhuma. Não é? Pela forma como tramitou, pela pressão externa e interna que levou àquela fatídica sessão, pela aprovação da concessão, pela forma míope com que os debates que deveriam ser públicos e atingir a população estão sendo feitos, de maneira torpe, quase escondida, e manifestando o interesse dos algozes, que não estão pensando em bem-estar da coletividade, não. Estão pensando exclusivamente no lucro. Não tenho dúvida que, judicialmente, isso ainda poderá ser obstado, viu, vereador Meira? Não apenas pelo que Vossa Excelência falou aqui, acho importantíssimo que todos nós tenhamos iniciativas que busquem impedir essa catástrofe do ponto de vista social e financeiro para a população de Bauru. Nós temos uma ação que ainda não foi julgada no mérito, uma ação de conhecimento declaratória da nulidade daquela sessão, que levou à autorização. E, independente disso, a pressa demonstrada pela prefeita e a sua equipe, no chamamento já marcado, no edital, que leva a primeira quinzena de janeiro, inclusive com muita surpresa, né? Já apresenta, já lê, já proclama, né? Barba, cabelo e bigode, né? Tudo certo, pacotão, né? Aceleradamente. Já vamos ver como é que é, vamos resolver aí os interesses que seguramente não são do povo e vamos supostamente proclamar um vitorioso. Nós também estamos, o advogado que nos assiste nessa ação, propondo aí uma medida cautelar incidental para assustar esse edital.
Agora, eu quero falar de um outro problema em relação a essa patifaria da concessão. Quem é o presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru? Quem é? Burocraticamente, se nós formos olhar, seria o Carlos Daré, não é? Que está assinando e que compunha o Conselho de Administração. E, por um rito, em tese, absolutamente em tese, assumiu a presidência do departamento. Agora, a imprensa aponta fragilidades no certame, empresas e interessados apresentam fragilidades no certame, sociedade questiona, e quem que vai para a imprensa para defender? O secretário de Desenvolvimento Econômico, Leandro Joaquim. Algo de errado não está certo nesse processo. Afinal, o Leandro Joaquim é secretário de Desenvolvimento Econômico ou é o presidente do DAI? Não vou nem entrar aqui no mérito da discussão em torno do Renato Purini. E nem vou entrar aqui também no mérito de que está dentro do poder discricionário dela, como prefeita, no mandato, colocar quem ela achar que deve. E se submeter, obviamente, às críticas e ao controle social e à fiscalização deste poder. Mas quem conversa, quem frequenta o DAE, quem dialoga com os servidores, sabe que o Carlos Daré está presidente de direito, mas o senhor Leandro Joaquim é o presidente de fato. E eu quero entender esse cuidado do representante da SEDECOM com o certame licitatório. Vai a público para dizer... Então ele está acompanhando? Ele não está cuidando do SEDECOM? O que está acontecendo? É que são cargos acumulados? Ou são pactuações que têm que ter sequência? Causa incômodo, causa desconforto para quem sabe minimamente acompanhar procedimentos. Vou repetir, prefeita Suelen Rosim, algo de errado não está certo. E, obviamente, que nós vamos envidar aqui todos os esforços para esmiuçar o que é que está acontecendo com o Departamento de Água e Esgoto. E é preciso que o governo diga. O ex-presidente volta para o DAE? O Daré é e seguirá presidente? O Leandro Joaquim responde pela SEDECOM? Porque se a gente pegar as imagens de entrada e saída do Departamento de Água e Esgoto, nós vamos ver que ele tem passado mais horas no DAE do que na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quais são esses interesses? Quais? Vai ter que ficar claro. Vai ter que ficar claro. O que não pode é virar esse clube de compadres, onde a gente não sabe qual que é o papel de quem e quem é que nós iremos cobrar. Porque não tenha dúvida de que nós cobraremos. E buscaremos todos os mecanismos jurídicos capazes, possíveis, de impedir esse edital. Porque está na cara os interesses que permeiam esse procedimento, desde a autorização, suposta autorização por esta casa, até a situação fatídica que se encontra no momento. Quero falar outros dois assuntos. Cultura. Nós aprovamos, após uma audiência pública, por nossa iniciativa, a partir de provocações como do Projeto Samba na Cidade, do Coletivo Samba, de outras entidades, para fomentar, para difundir a cultura e a importância revolucionária até do samba. Pois bem, foi aprovado por unanimidade desta casa. A prefeita Suelen Rosim não publicou a lei, não sancionou. Esperou o decurso do prazo, e em mais uma atitude onde ela mistura a fé própria com a política, ela se viu no direito de ignorar aquilo que vinha de um clamor social e político, de um movimento legítimo. Principalmente agora que nós estamos no mês de novembro, que é um momento de muita reflexão sobre a cultura e a ancestralidade do povo negro.
Pois bem, decurso do prazo, a mesa toma a providência de sancionar a lei como prevê a Constituição e a nossa lei orgânica. Aí nós vamos olhar os procedimentos para a Semana do Samba, que será em dezembro. E aí a gente pega o edital e pega as matérias divulgadas, inclusive pelo site da própria Prefeitura Municipal. Prefeitura vai comemorar a Semana do Samba, aquela Semana do Samba que ela não quis tornar lei. Mas a Prefeitura vai comemorar como? Fazendo o que ela mais gosta, gastando, e não com quem é daqui, e produz a cultura e o samba aqui. Alguma coisa contra o Mumuzinho? Não, pelo contrário, eu gosto. R$180 mil com o show do Mumuzinho. Edital para fomentar, para difundir, para prestigiar os artistas locais. 10, 12, 15 editaizinhos de 3 mil, que não vai chegar em R$60 mil. 3 conto. De novo, né? Algo de errado não está certo na forma de discutir a cultura e a importância que o fomento e as pautas que chegam para essa casa e viram lei, ouvindo-se, tendo escuta popular, social, vozes, pessoas que precisam, que dependem, que fazem a cultura local. E já temos os ruídos dos bastidores, de que é esse editalzinho aqui, que somando tudo vai dar, em menos de R$60 mil, em uma média de R$2 a R$3 mil para cada projeto no edital. Já há o ruído de que é só esse ano. Ano que vem, não tem mais. Era ano de eleição, né? Precisava ter uma sinalização mínima de que não rejeita a pauta, mas os gestos tornam inequívoco que rejeita, sim. Então, claro que nós vamos pedir explicações sobre isso. Vou encerrar nem um minuto, falando rapidamente, presidente, do processo 101 de 2024, projeto 18, nós estamos recebendo aqui o procurador-geral do município, acompanhado do presidente da Associação dos Procuradores do município e também a doutora Fátima, o Idomeu, o Miguel e a Fátima, sobre esse projeto. E esse projeto, ele só não andou ainda, eles querem falar, já peço para a mesa, que no intervalo regimental, não a portas fechadas, pelo amor de Deus, no plenário, neste intervalo regimental, se abra um espaço, não é? Breve, naturalmente, a gente sabe que não é o fórum, o foco, até porque, na reunião da Comissão de Justiça, democraticamente, o presidente, o vereador Meira, recebeu os procuradores, dialogamos com o relator da matéria, que é o vereador Lozila, não é? O parecer ainda não foi emitido exatamente porque nós fizemos um acordo com o governo, né, vereador Meira? Republicano. Governo, já que a prefeita gosta de arguir 30 dias, não é? Então, convoque vocês, governo, porque nós não temos essa frescura. A gente gosta de discutir os temas que precisam, e esse é um dos temas relevantes. Porque, na medida em que vai, de alguma forma, implicar em valores para aqueles que têm as dívidas menores, é claro que você tem que abrir minimamente um diálogo com a sociedade, não é? E explicar as razões da decisão do Supremo Tribunal Federal, que traz consequências para o município, inclusive, na obtenção desses recursos. E até agora, faz um mês, né, vereador Meira? Dá para fazer bolinho já, velhinha de aniversário. O governo combina, mas não faz. O secretário de Negócios Jurídicos participou da reunião. Afiançamos ali, vamos chamar uma reunião da própria comissão, mas em caráter público. Deixa as pessoas, as entidades, a imprensa, quem quiser, participar, perguntar, e depois nós vamos tramitar, né? Nós sabemos que ele não é ilegal, o projeto. Agora, tem observações que só vieram para o projeto depois de alguns questionamentos feitos pelo relator. Então, eu peço que o presidente, no intervalo regimental, abra espaço para que o procurador-geral e também o presidente da associação possa nos falar conosco rapidamente, a fim de que a gente possa estabelecer uma nova dinâmica na comissão, já que acordos feitos com o governo em reuniões oficiais, parece que para ela não tem
nenhum efeito, nenhuma eficácia, porque simplesmente não cumpre. Próximo vereador fazer uso da palavra, vereador Fabiano, abre mão. Próximo vereador Guilherme. A palavra terá 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui na Câmara, que nos acompanha pela Rádio Câmara, pela TV Câmara, meu muito boa tarde. Olha, essa matéria do Jornal da Cidade sobre a subjetividade, né, na concessão, né, no edital da concessão apontada pelo CONDESE, né, da metodologia para definição do vencedor, né, da licitação, que realmente é subjetivo, né? Está coberto de razão o CODESE. Quer dizer, na hora de vender o peixe, o que a prefeita fala? Que vai colocar na bolsa. E depois vai para o Prazo de Cerejeiras a definição. Eu não tenho dúvida que é carta marcada isso aí. Óbvio. Está na cara que é carta marcada. Né? Projeto porcaria. Projeto porcaria da concessão de esgoto, meu. Prefeita Sueli, como você é irresponsável em propor isso para a cidade? Os vereadores votaram a favor, irresponsáveis. Não pode falar não para a Sueli, né? Senão vai obter as coisas como? A política deles não se desenvolve sem o Poder Executivo. Então, infelizmente, né? Essa é a real, né? Real é essa. Né? Eles dependem da Sueli, então não pode falar não para a Sueli. E vai arrebentar a cidade. FIP, estudo porcaria. Vai arrebentar a população. Errado realmente. Errado está o prefeito de Araraquara, que vai para Brasília e consegue 200 milhões de drenagem a fundo perdido. E certa está a prefeita Sueli, que joga todo esse custo nas costas da população. Verdade, concordo. Tá, parabéns, prefeita. Parabéns. Errado está o prefeito de Araraquara. Certinha está você. Irresponsável. Irresponsável. E vai quebrar o DAI. E vai quebrar o DAI. Gente, é tanta responsabilidade em cima do concessionário. Não existe almoço grátis. Contrapartida, quem paga é a população. Isso é óbvio. Ou você acha que a construtora vai tirar quem pegar o vencedor da concessão vai tirar da margem de lucro deles para poder atender a prefeita? Ninguém trabalha de graça, sabe? Daí vai cair nas costas da população. Porque, além do custo de acabar a ET, tem que fazer a drenagem das nações e uma ETA nova. Só com a receita do esgoto não fecha a conta. O concessionário só vai ter receita do esgoto. Para esse nível de obrigação que ele vai ter, não fecha a conta com a tarifa atual. Então, de cara, já vai aumentar 50% a tarifa de esgoto. E a hora que o DAI perder a receita do esgoto, ele vai ficar deficitário da noite para o dia. Porque a hora que ele perder a receita do esgoto, ele vai perder 40% de receita. Mas o custo, professor Massa, vai cair 5%. O custo operacional vai ficar deficitário da noite para o dia. Ela vai ter a manha de quebrar o DAI. Olha a gestão. Péssima. Péssima. Vão vender o DAI na próxima legislatura. Eu não tenho dúvidas disso. Você entendeu? Ah, mas em Durbe, se alguém aparecer com R$1, vereador, dá. Falou, toma R$1 aqui na Indurbe e assume. Até a prefeita tinha que ter a coragem de fazer um estudo, de saber quanto realmente vale a Indurbe. A Indurbe não vale nada, tem um passivo na Receita Federal gigantesco.
Gigantesco, que ninguém fala isso. Levanta, faz esse levantamento. Fácil. Contrata uma empresa para fazer quanto vale a Endurbe. R$1. Se chegar com R$1 e jogar em cima da mesa, falar, eu assumo, a Endurbe vem, mas demorou. Vende, passa para frente. É bucha. A prefeitura não tem maturidade para ter empresa. Toca a empresa com viés político. Boquinha. Boquinha. Tinha até garota de programa na Endurbe. Em 150, no governo do ISO. É fato, isso. Quem sabe, a gente sabe. Sabe? Pouca vergonha. Amante de diretor colocava. Tinha 150 cargos de confiança, vereadora. Na época do ISO. Pouca vergonha. Pouca vergonha. Então, o que vai resultar? Vai quebrar a empresa. Se não é secretaria do meio ambiente, a SEMA, para comprar caminhão e ceder para a Endurbe, não tem caminhão para fazer a coleta de lixo. Vou pegar essa daqui de baixo. Não tem. Majora os contratos para não quebrar, porque dá R$1,5 milhão por mês de prejuízo. Majora os contratos na canetada. Pega dinheiro público de imposto e joga na Endurbe para salvar a Endurbe. Na canetada, matando a livre concorrência. Quer dizer, é complicado, né? Ver tudo isso. Por favor, quer fazer uma parte? Obrigada, vereador Guilherme. A verdade é que a Endurbe não tem dinheiro nem para fechar. Fechar a empresa precisa ter dinheiro. Por isso, se aparecer alguém então, com R$1... Tem que recuperar a Endurbe, tem que recuperar. Tem que fazer um estudo para implantar novos serviços que sejam importantes para a prefeitura dentro da Endurbe. Não consegue nem fechar a Endurbe. É complicado. Não se fala, nunca... É proibido falar em aumento de produtividade do servidor. Proibido. Mas criação de novos cargos, demorou. Boquinha. Falar em aumento de produtividade do servidor, não, bate na boca. Bate na boca. Quer dizer, tem que avançar muito ainda a prefeitura em governança. Tá a metodologias de 50 anos atrás, sabe? Pouca vergonha. Esse contrato aí, você viu essa matéria que a vereadora Chiara colocou? Eu quero ver a hora que encher de bosta aqueles tanques e começar a vazar para aquelas rachaduras, esgoto. Eu quero ver. De quem vai ser a culpa? Bem, o que começa errado não tem como dar certo. Se o ex-prefeito Rodrigo Agostinho, na época, tá com dinheiro no bolso, meu. Tem dinheiro à vista para pagar a ET. Como a Bracel, que construiu uma estação de tratamento de efluentes, que basicamente é uma estação de tratamento de esgoto, 3 vezes maior que em Bauru em 2 anos. 3 vezes. Em 2 anos. Se o ex-prefeito Rodrigo Agostinho falasse assim, olha, gente, eu quero uma ET, abrir uma licitação, olha, eu quero que construa uma ET, uma estação de tratamento de esgoto, com uma vazão de 1.000 litros por segundo. Chave na mão, não quero nem saber o projeto, não quero nem saber. Eu quero ela pronta. Eu quero estar aqui, você me entrega a estação de tratamento de esgoto para 1.000 litros por segundo e eu te entrego o dinheiro na conta, no dia seguinte. É como os americanos fazem, turnkey, chave na mão. Você entendeu? O DAI não tem expertise. Com dinheiro em caixa, não anda. Não tem expertise. Tá claro. Para mim, Guilherme, está claro. Sabe? É difícil. Eu já, como engenheiro mecânico, eu questiono muito o formato dessa atual estação de tratamento, essa estação de tratamento centralizado. Por quê? Porque tem um custo operacional violento. O cara que faz o cocô do outro lado da cidade, para esse cocô chegar na ET, tem que ser bombeado. Energia elétrica. Então, tem um custo operacional de energia elétrica violento. Se tivesse pego 4, 5 estações de tratamento de água, aproveitando a gravidade para minimizar o bombeamento, você entendeu? Já não teria esse custo. Então, eu já questiono muito uma estação, uma ET centralizada, né?
que tem um custo operacional violento. Então, essas palhaçadas. Carta marcada. Ou você acha que não tem gente por trás disso? Quem está acima da Suelen? Quem está acima da Suelen, você acha que não está comandando? Quando eu falo que a gestão é ruim, é péssima, é isso. Ela faz a parte dela. Ela foi para Brasília, igual o prefeito de Araraquara fez, para conseguir dinheiro ao fundo perdido, para a drenagem das nações? Não. Ela não é assim com o Tarcísio, não é chegada do Tarcísio, é um telefonema, o Tarcísio. Manda dinheiro ao fundo perdido para nós aqui. Você entendeu? Então, não vai. Então, Bauru, tá enrolado Bauru, gente. Bem, se só tem mais 3 sessões para ouvir essa voz, que depois nunca mais, viu, gente? Valeu, eu queria o meu nome nas explicações pessoais. Encerrado o rol de oradores, passaremos nesse momento intervalo regimental, está suspensa a sessão às 15h03.